Bom dia, pessoal. Bom dia para todo mundo. Quarta-feira, 21 de maio de 2025. Estamos começando agora, 7 horas em ponto. Mais uma edição do Seu Desperta. Tivemos ontem um dia muito quente, né? Ontem, o Supremo Tribunal Federal, por meio da sua primeira turma, terminou o julgamento da admissibilidade das denúncias feitas pela Procuradoria-Geral da República contra denunciados por participação na trama golpista. Ontem o núcleo que foi escrutinado lá no julgamento pela primeira turma era um grupo muito especial, porque era composto por militares muito raivosos, era aquela galera que estava tentando fazer, da oportunidade do golpe, né, uma praça de guerra, né? Um episódio sanguinário. Por quê? Porque estavam articulando ações como, por exemplo, assassinatos, né, do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin, sequestro do ministro Alexandre de Moraes, envenenamento de autoridades. Eles já estavam monitorando, estavam em campo. As estações radiobase, que registram as posições relativas do celular na rede de antenas, elas apontam que houve uma articulação e uma coordenação, inclusive dos movimentos de pessoas em relação ao ministro Alexandre de Moraes, né? E ontem foi até divertido ver ali os algozes, ou os representantes dos algozes, dos verdugos, né, na frente da futura vítima dos seus esquemas, né? Mas, enfim, pela primeira vez no julgamento de admissibilidade, duas pessoas que eram apontadas pela Procuradoria-Geral da República como articuladores do golpe, né, e que tiveram papel central na articulação, na sublevação de militares, de oficiais de alta patente, essa gente ontem estava muito mansa e se limitou a negar individualmente a participação em converscotes golpistas, né, que foram a grande tônica de todas as defesas feitas por advogados muito competentes, mas também que preferem olhar o mundo só por aquilo que está dentro do processo, e como não é possível desconectar a realidade factual da realidade processual, né? Dos 12 denunciados ontem, 10 deles foram colocados no banco dos réus, 10 a mais. Então, fechando assim a fase da admissibilidade das denúncias, e a fase da oitiva de testemunhas, que começou esta semana, prossegue a partir de hoje. Quer dizer, a partir de agora nós já sabemos quem são os réus, né, nesse processo, na AP 12000, e a partir daí começa mesmo a instrução do julgamento com a oitiva das testemunhas. Então, hoje nós vamos ter lá o Brigadeiro Nogueira Batista Júnior, que era o ex-chefe da Aeronáutica, que vai lá explicar como é que foi que se opôs, e isso já é fato conhecido no processo a partir dos depoimentos prestados à Polícia Federal e ao Ministério Público, como é que foi que ele se impôs como uma espécie de barreira ao golpe armado por Bolsonaro, e como é que foi exatamente que se deu, né, esse momento em que os oficiais comandantes das forças dizem para o Bolsonaro que não vão participar de articulação golpista nenhuma e até avisam que ele pode estar sujeito à cadeia, que foi, na verdade, uma predição, né? Porque é isso que vai acontecer daqui a pouco. Nós estamos vendo as coisas se avolumarem no horizonte aí e enfim, ganharem a dimensão que deveriam ter, né? Então, pela primeira vez na vida, nós temos entre os réus, ontem, dos 11 militares, 9 foram colocados na condição de réus, 2 deles ficaram fora do processo, deve ter sido uma festa essa madrugada lá, porque, olha, a cadeia era brava, hein, gente? O bolsonarismo vem acumulando perdas não só na seara judicial. Ontem, o grande caçador de cabeça de jornalistas, o advogado Fábio Weingarten, meu xará, né? Aquele que atuou bravamente para pedir cabeças de jornalistas em redação por aí, a minha inclusive, né? Perdeu o emprego. Por quê? Porque a primeira-dama botou para correr. Por quê? Fofoqueiro, estava fazendo fofoquinha com o Mauro Cid no WhatsApp, falou um monte de bobagem que a gente vai ver aqui e acabou perdendo para a dona Michele. Agora fala para mim, perdeu para a dona Michele, vai empatar com quem, hein? Mas na verdade esse episódio é só um dos desdobramentos da intriga que havia ali, enfim, nos intestinos, né, para usar uma palavra popular no governo Bolsonaro, dessa administração fascista e desastrosa, né, que pretendia jogar o Brasil numa ditadura militar horrorosa. E a trama é essa que, por incompetência e falta de coragem, acabou não acontecendo. Para nossa sorte, ainda bem que eram todos mirins, né? Ainda bem que eram todos,
enfim, covardes que não tiveram a coragem necessária para perpetrar aquilo que vinham preparando. Então, ontem definiu-se assim qual é o tamanho do banco dos réus e quais são os que vão ter que responder por isso. Falta muita gente aí nessa relação ainda, viu? Por exemplo, eu não entendo até hoje por que o Valdemar da Costa Neto ficou fora dessa história toda, sendo que o partido que ele preside pagou, né, aquelas falsificações apresentadas como laudos, comprovando, entre aspas, que havia fraude nas urnas. Foi o partido que financiou essa história toda da trama golpista, e o Valdemar da Costa Neto, que já é rato de cadeia do Brasil, ficou de fora desse negócio aqui, né, para continuar a sua vida de crimes contra as instituições. Ora, atuando ao lado da pior corrupção do Brasil, outras horas atuando contra as instituições. Esse é Valdemar Costa Neto, o chefe do PL, o partido que agora está sob ordens da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que manda prender e manda soltar, manda contratar e também manda demitir. E quem souber de um empreguinho aí para o Fábio Weingarten, escreve para ele, tá bom? Oferecendo aí uma vaga, quem sabe, né? Ele se livra logo da sua condição de desempregado, porque vai fazer falta lá, né, no orçamento dele, ganhava 100 paus por mês do PL para cuidar lá das intrigas lá da família Bolsonaro e das questões relacionadas ao processo aí. Foi, sem dúvida nenhuma, o pior secretário de comunicação da história, desrespeitoso, perseguidor de jornalistas, um algoz lá no Palácio do Planalto, que usou toda a máquina para pressionar redações e demitir jornalistas. Agora vai amargar um pouco o gosto da rua para ver o que é que ele provocou na vida de muita gente, tá bom? Gente, comecei hoje longamente aqui o jornal com essa minha exposição inicial, né? São 7 minutos de falatório já. E eu tô com saudade do meu amigo Alex, que hoje está aqui, bonitão, já olhou. Ô, Alex, este é o Alex Amorim. Que maravilha que nós temos essa imagem. Prazer, Panuso, prazer, Jarte, como vocês estão? Hoje eu tô um pouco nervoso. Tá nervoso? Então calma que eu vou contar a história dessa câmera aí. Essa câmera aqui eu venho pedindo desde que eu entrei aqui no lugar do Demore. Queria ver o meu querido Alex Amorim, porque eu tenho certeza que vocês todos estavam curiosos por conhecê-lo, né? Tá aí o Alex sorridente, o nosso advisor desportivo aqui do Desperta. E aí, Alex, vamos aproveitar essa estreia sua para falar. Ontem não teve Palmeiras do seu time, né? Não, mas ontem teve a eliminação do Grêmio na Copa do Brasil, teve 4 jogos. O Palmeiras joga só amanhã, 7h30. Então, Panuso, para começar, o Vasco empatou 1-1 com o Operário e se classificou nos pênaltis por 7-6. O Atlético Paranaense ganhou de 1-0 do Brusque. Esse foi o jogo que teve 18 cobranças de pênalti, foi isso? E teve uma provocação que o jogador fez um sinal pro treinador, foi muito bom. O Twitter foi a loucura. Sinal de quê? Sinal de tipo, escutando assim, onde a provocação pra torcida. O próprio jogador do Vasco, o Lloyd. Muito bom. Continua. Tivemos Náutico 1, São Paulo 2. Então o São Paulo se classificou para a próxima fase. E o Grêmio... Ah, o São Paulo ganhou ontem. Sim, 2-1 contra o Náutico. Minha neta vai ficar muito feliz com isso, porque o São Paulo só empata, né? Sim. São Paulo vem passando na base dos empates. Foram quantos? 7 empates? Sei lá quantos? Isso. E no Brasileirão ele estava invicto, porém era muito mais empate do que vitória, então era algo imaginário. O Grêmio foi eliminado por CSA 0-0. E tá fora da próxima fase, a primeira zebra de ontem. Hoje, Panuso, teremos Fortaleza e Retrô, Aparecidense e Fluminense, o Bahia contra o Paysandu, Flamengo contra o Botafogo da Paraíba, Atlético Mineiro e Maringá, e para finalizar, Corinthians e Novo Horizontino. E tenho certeza que hoje nós não esquecemos de ninguém, não, né, Alex? Não. Porque senão vem as reclamações aí, o pessoal do chat não gosta que a gente esqueça, não. Parece eu aqui com a previsão do tempo. Quando eu esqueço de falar de Palmas, chove, canivete aberto aqui na minha cabeça. Gente, então vocês viram, né, o Alex, grande figura que está aqui com vocês todas as manhãs, aquela voz que agora ganha um corpo, uma imagem também, tá? Prazer. Beleza, Alex, adorei a novidade aí, muito bom, viu? Valeu, Panuso, vamos nessa. Eu não estava sabendo que ia ter essa câmera hoje, não, fiquei muito contente com isso, porque eu venho lutando por isso faz tempo. Estava aprovado há um tempo, aí hoje eu decidi aparecer. Ah, quer dizer que era você, então, e eu aqui falando mal dos meus chefes por conta disso, né? Sim. Beleza. Tá ótimo, Alex, muito obrigado, viu? Vamos nessa. Gostei muito. Gente, é o seguinte, olha, aviso meteorológico, vamos para a previsão do tempo aqui. Vocês gostaram de conhecer o Alex? Ele é super simpático, tá? Tá sempre sorrindo. O Alex é um alento, que a gente chega aqui na produtora, às vezes tem que montar o set. Imagina, 5h30 para 6 da manhã.
é uma correria danada aqui antes desse programa entrar no ar. E ele está sempre sorrindo, está sempre de bom humor, entendeu? Mora lá na Zona Leste, vem cá, pega 5 trens, 8 metrôs e 35 vans para chegar aqui no ICL, chega sempre sorrindo. É isso aí. Espero que vocês gostem aqui da Alex, você é companhia nossa sempre aqui, meu grande companheiro aqui do começo das manhãs. Vamos nessa. Vamos lá, Alex, bota a meteorologia no ar aí. Agora que o Alex está com a câmera, eu vou chamar toda hora, então. Beleza. Tudo bem. Olha só. Tá aí, ó, chuvarada só no norte da região norte, né? Temos dois avisos aqui de chuvas intensas, né? Pessoal que mora lá em Roraima, por exemplo, vai ter um aguaceiro lá. No leste do Amazonas e no norte do Pará também chuvas intensas. No litoral do Nordeste a mesma coisa. Acumulado de chuvas lá, solo hidratado, né? Região de Salvador também no sul da Bahia, acumulado de chuvas lá com problema. Uma frente fria subindo, provocando chuvas intensas aqui no sul do país. Hoje ela se concentra lá sobre Santa Catarina, né? Agora eu quero mostrar para vocês, olha aqui, ó, o mapa como é que tá. A previsão numérica, isso aí são fotos de satélite, né? Que mostram como é que está o aguaceiro aí, ó, dando praticamente a volta ao norte, a oeste, a leste do Brasil, formando uma bolha aí no meio, né? De regiões que estão secas, onde não chove mais, basicamente região do Cerrado brasileiro, né? A Araucária no sul está de fora e a Amazônia em cima também. Então, Cerrado sequíssimo, a umidade relativa do ar começa a baixar e agora eu vou aqui para a previsão do tempo e a temperatura nas capitais, esperando que esse mapa do INMET aqui não nos traia, né? Porque de vez em quando ele esquece da vida. Eu vou dar aqui um refresh, mas vou logo falando aqui das temperaturas, porque a gente não precisa do mapa formado. Porto Alegre vai ter hoje poucas nuvens com 22 graus, Florianópolis vai a 24 com nuvens, Curitiba também tempo nublado com 23 graus, São Paulo poucas nuvens, mas tá feia essa imagem, né? Deixa eu ver se eu melhoro isso aqui para vocês, vai. Perigo aqui é eu perder as demais, né? Porque o mapa aqui está cada dia que passa mais lento. Pode botar aí mesmo, Alex? Vamos por aqui, ó. Então vamos lá, São Paulo eu falei vai 28 graus, nuvens no céu, vai ser... Aliás, os dias têm sido lindos aqui, viu gente? Sabe, quem não mora em São Paulo, eu amo o mês de maio. Maio e junho são os 2 meses mais lindos do ano, né? Disparado. Rio de Janeiro também vai ter dia bonito, a máxima vai a 32 graus. Em Vitória, muitas nuvens, temperatura de 30, mínima foi de 19 na madrugada. Belo Horizonte, 26 graus de máxima, muitas nuvens, névoa úmida lá em BH. Campo Grande, poucas nuvens, máxima de 30. Cuiabá, 35 graus, quentão lá em Cuiabá. Em Goiânia, 31 graus Celsius, dia claro. Brasília também dia claro com 25 graus, muito mais fresco, né? E Goiânia é do lado de Brasília, né? É que a diferença de altitude. Goiânia está a 400 metros, bem baixinho, e Brasília está a quase 1.000 metros mais alto. Então, é muito mais fresco lá em Brasília por conta disso. Em Palmas, no Tocantins, 34 graus, a mínima foi de 24, nuvens no céu. Em Porto Velho, a mesma coisa, com 35 de máxima, 33 em Rio Branco. Em Manaus, 32 graus. Em Boa Vista, 32 graus também de máxima, pancadas de chuva, pancadas isoladas. Em Macapá, muitas nuvens, pancadas isoladas também, temperatura vai a 32. Em Belém, vai a 33 com a mesma previsão. Em São Luís, a 31. Em Teresina, 32, dia fresquinho lá pro pessoal, né? Porque lá quando baixa de 30, os teresinenses usam cachecol. Em Fortaleza, chuva isolada, 30 graus de máxima. João Pessoa, nuvens, pancadas de chuva, 28 graus de temperatura. Em Recife, a mesma coisa, a mesma temperatura. Maceió, idem. Aracaju, 29 graus de máxima. E Salvador, aí teremos 28 graus de máxima. Eu acho que falei tudo, né? Falei. Acho que falei tudo, sim. Se eu esquecer, vocês me puxam a orelha aqui, tá bom? Vamos para os destaques na capa do ICL, gente. Hoje, noticiário quente, dia quente, para a gente começar aqui falando sobre o dia. Está aqui, olha, a notícia para mim boa é esta que está aqui no cantinho, a demissão do Weingarten. Merece, porque ele já provocou tanta demissão por aí, agora vai gramar um pouco do desemprego que plantou para os outros, né? Mas a manchete principal não é essa. A manchete principal diz respeito ao julgamento da admissibilidade das denúncias apresentadas ontem contra 12 denunciados, 10 dos quais se transformaram em réus, né? E hoje prosseguem as audiências das testemunhas. São 81 só do núcleo 1, né? Que já foram apontados pelos advogados e já começaram a ser ouvidos. 4 já foram ouvidas, né? No primeiro dia, que foi segunda-feira, e hoje se repete isso lá na primeira turma em videoconferências. E aqui, repito para vocês, cobertura chatésima. Sabe por quê? Porque os jornalistas não
não poderão apresentar, exibir os testemunhos. Eles podem assistir na sala do telão e, a partir daí, fazem relatórios. Uma coisa extremamente burocrática, uma posição que o Supremo Tribunal Federal adotou. Eu não entendo por quê, porque o regime de transparência é muito bom. E a justificativa apresentada não tem nada a ver com nada, sabe? Dizer o seguinte, nós não queremos ouvir, não queremos que uma testemunha saiba exatamente o que a outra disse. Ora, mas os jornalistas estão lá para isso. Cada frase que eles dizem é anotada e depois acaba indo parar na internet. Só que é muito melhor se as pessoas puderem acompanhar o que de fato se passa lá nesse ambiente da primeira turma, no ambiente virtual da primeira turma, né? Porque os depoimentos são interessantíssimos e muitas coisas que não têm valor jurídico ou judicial têm valor jornalístico. E isso você que está aí me assistindo aqui agora perde, né? Mas vamos lá, vamos começar pela agenda de hoje, depois a gente fala sobre o julgamento de ontem, que nós vamos trabalhar sobre ele extensamente. Hoje quem depõe é o ex-comandante da Aeronáutica, como assinala aqui o destaque do site do ICL, Batista Júnior. Ele vai depor hoje no Supremo Tribunal Federal e ele é testemunha de acusação, testemunha pela PGR. Por quê? Porque assim como o Freire Gomes, que foi ouvido na segunda, ele também disse que se negou a atender ao golpista Bolsonaro e disse que a Aeronáutica não participaria de nenhuma articulação para o golpe. E foi o que aconteceu. Graças a isso, né, essa resistência dos dois comandantes do Exército e da Aeronáutica, o golpe que vinha sendo preparado pelo futuro ditador Bolsonaro não teve condição de sair, né? E porque também faltou um elemento a essa turma de golpistas que realmente não é abundante nessa seara do bolsonarismo, que é a coragem para enfrentar as consequências, que eles já sabiam quais seriam caso o golpe não desse certo, né? Então, hoje está aqui no ICL, né, o ex-comandante aeronáutico, o brigadeiro Batista Júnior, vai depor e a informação aqui dá conta do seguinte, vou abrir a notícia aqui para vocês lerem junto comigo, aqui o brigadeiro Batista. O ex-comandante da Aeronáutica, Carlos de Almeida Batista Júnior, presta depoimento nesta quarta-feira, 21, para a primeira turma. Era chefe da Aeronáutica, vai ser ouvido na ação penal que investiga o golpe. O depoimento de Batista Júnior estava marcado para segunda, mas só que ela foi adiada a pedido do próprio brigadeiro, porque estava fora do país. Ele foi indiciado como testemunha de acusação pela PGR e é testemunha de defesa do presidente Bolsonaro, do ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, e também do ex-comandante do Exército, Paulo Sérgio Nogueira. O ex-chefe da Aeronáutica informou ter participado de reuniões com teor golpista, onde foram discutidos os temas da chamada Minuta do Golpe, né? Documento que, até bem pouco tempo atrás, o próprio Bolsonaro negava, dizia que não existia, que era um papelucho e tudo mais. Mas, como se viu, esse documento encontrado por acaso na casa do ex-ministro da Justiça, do Anderson, esse documento acabou virando uma peça central nesse processo, porque ela corporifica as intenções dessa turma toda. Bom, à época, diz a nossa reportagem aqui no portal do ICL, Batista Júnior disse que relatou ter se posicionado contra a ideia de uma ruptura democrática. O general Freire Gomes, ex-comandante do Exército, também teria se pronunciado contrário à ideia do golpe e, após a recusa em apoiar essa iniciativa, o militar relatou ter sido alvo de críticas e de ataques nas redes sociais que partiram numa ação coordenada, né, de apoiadores de Bolsonaro. E aqui a nossa matéria informa quem já foi ouvido. Quem foi ouvido na segunda-feira? Éder Lindsay Magalhães Balbino, empresário, montou um falso dossiê sobre fraude nas urnas eletrônicas. Clebson Ferreira de Paula Vieira, analista de inteligência da Coordenação Geral de Inteligência do Ministério da Justiça, responsável por elaborar um levantamento com os municípios em que Lula e Bolsonaro concentraram votação superior a 75% dos votos no primeiro turno da eleição presidencial de 2022. Sabe para quê? Por dois motivos. Primeiro, para orientar ações da Polícia Rodoviária Federal. E segundo, em segundo lugar, para apontar, para tentar buscar pelo em ovo, né? Em que urnas que teria havido fraude. A gente sabe que não houve fraude em lugar nenhum, mas o objetivo seria, como foi proposto pelo PL do senhor Valdemar Costa Neto, golpista, que acabou, não se entende porque, fora da relação de golpistas que têm coisas a responder para a justiça, né? Que o Valdemar da Costa Neto queria anular essas urnas. Vocês se lembram disso? O PL, o partido dele, foi multado em 22 milhões e meio de reais por causa dessa falácia, né?
Quem mais? Adiel Pereira Alcântara, ex-coordenador de análise de inteligência da Polícia Rodoviária Federal, teria atuado para dificultar o deslocamento de eleitores durante o segundo turno. E também o principal depoimento, que continua sendo o do general Marco Antônio Freire Gomes, ex-comandante do Exército, teria pressionado a aderir à suposta trama golpista. E, aliás, eu digo aqui que anteontem, chegou lá, né, com os humores muito diferentes daqueles com que se apresentou a Polícia Federal, onde ele foi muito mais específico com relação a ações de Bolsonaro, foi muito mais enfático, mas cumpriu o que se esperava dele, né? Depois de tomar uma bronca do Xandão, passou a relatar exatamente as coisas com a mesma consistência com que apresentou os fatos à Polícia Federal. Então, reiterou em juízo, embora tentando dar uma aliviada aqui. Imagino até que a situação dele entre os colegas de caserna não deve ter sido uma coisa fácil de encarar, né? Afinal de contas, ele está sendo tratado como traidor, como X9, essa coisa toda, enquanto o outro lado fala que não. Na verdade, o Brasil deve a sua tranquilidade institucional à postura que ele teve durante o momento em que Bolsonaro o convocou a participar dessa injunção golpista, tá bom? É isso aí. Vamos para o segundo destaque aqui do noticiário do ICL. Mais uma vez, a violência policial em cartaz. Agora, vista de um outro prisma. Nas sessões antecedentes, essa Suprema Corte analisou as denúncias apresentadas contra os núcleos 1, 2 e 4 da organização. Hoje está em julgamento, como vimos, o núcleo 3. Com o julgamento de hoje, vai ser possível ter-se uma visão... Aqui a gente de vez em quando tem um problema, né? Caiu aqui o microfone e aí apareceu aqui a técnica toda aqui no estúdio para me ajudar aqui, já resolvido o problema aí. Valeu, Alex, obrigado pelo aviso, né? Tem hora que some a voz, não há o que fazer. Então vamos lá, voltar ao noticiário aqui. Corta aqui, Alex, por favor. Vamos voltar aqui para o noticiário. Então, Alex, põe na tela para nós. Olha, gente, isso aqui, eu estava falando para vocês o seguinte, vou retomar para você poder entender, né? O que aconteceu? A FGV fez um trabalho muito interessante. Esse trabalho, essa pesquisa estava sendo prometida há muito tempo, né, por muita gente que não tinha coragem ou que não encontrava facilidade para fazer esse trabalho. Ela pegou 800 e tantos inquéritos policiais militares feitos quando há situações de confronto e a polícia mata alguém. Tá? E aí é sempre a mesma coisa. Não, ele atirou primeiro. A gente caiu numa emboscada. Não sei o quê. Aí apresenta uma arma qualquer que não corresponde, maquia a cena do crime. É a maneira como a polícia age normalmente em situações em que ela atua como grupo de extermínio, né? E agora está claro também que a violência policial, ela não tem o estímulo somente de oficiais que instruem a tropa a ser violenta, nem fica a critério apenas da índole ou da falta de treinamento dos próprios policiais que se metem nessas empreitadas de extermínio e de excessiva violência, mas ela também tem um pezinho na seara do Ministério Público. Por quê? Porque o Ministério Público é condescendente, aceita qualquer argumento. O policial matou na rua, chega lá e fala, fulano era suspeito, estava com aparência suspeita, sei lá, atitude suspeita. E aí, tudo bem, matou o cara que estava lá em atitude suspeita, que não tinha passagem pela polícia, que não tinha nada, e já não há mais o que fazer. E aí, quando chega na hora de apresentar a acusação ao júri, para o julgamento daquele policial, muitas vezes o promotor de justiça lava as mãos, fala, não é comigo, ou porque apoia esse tipo de ação, ou porque fica com medo, sei lá, se é covarde. O fato é que as ações não prosperam. E é isso que foi mostrado nesse estudo da FGV, que está aqui na manchete do nosso site. A manchete é: Justiça de São Paulo arquiva mortes pela PM sem perícia de confrontos ou objeção do Ministério Público. Isso aqui é um desserviço que o Ministério Público, quando nasceu, na forma como se apresenta hoje, né, durante a Constituinte de 88, ele foi saudado como uma instituição redentora, o mitigador da violência policial, né? O órgão que iria assegurar o quarto poder, seria a salvaguarda da cidadania. E muitas vezes o Ministério Público não virou nada, com todas as garantias e prerrogativas que tem, né, que foram entregues, foram um presente constitucional. Então vamos nos ater aqui ao caso em tela, como dizem os advogados, ou o caso na sua tela, como dizem os jornalistas. Casos de letalidade policial no estado de São Paulo têm tido como padrão a falta de responsabilização dos agressores pelo sistema de justiça.
O desfecho comum desse processo é o arquivamento a pedido do Ministério Público de São Paulo, que, em geral, não oferece objeção a inquéritos policiais, mesmo quando fundados em alegações genéricas e sem sustentação pericial. O tratamento institucional desses episódios ainda diverge em relação a vítimas negras, porque a ação de extermínio da polícia visa, sim, a população negra, tá? Como vocês vão ver aqui. Este é o cenário descrito pela pesquisa Mapas da Injustiça, desenvolvida pelo Centro de Pesquisa Aplicada em Direito e Justiça Racial da Fundação Getúlio Vargas, que foi lançada no último dia 5. Olha só o que aconteceu. Eles analisaram 4.568 registros de mortes decorrentes de intervenção policial. 4.568, né? Essas mortes aconteceram entre 1º de janeiro de 2018 e 30 de abril de 2024. A pesquisa identificou 2.451 episódios que contavam com um número CNJ, que é uma numeração única que é colocada no processo que é previsto pelo Conselho Nacional de Justiça. E aí, por meio desse número, se pode acompanhar a tramitação de casos de inquéritos policiais que se transformam em processo judicial, e só 859 ocorrências puderam ser selecionadas, né, para que fosse feito aqui o trabalho de análise qualitativa dessas ocorrências. Desses casos que puderam, então, ser acompanhados, até porque muitos correm em sigilo de justiça, a pesquisa identificou que já na altura do registro do boletim de ocorrência pela Polícia Civil, há um padrão narrativo que tende a legitimar preventivamente ações dos policiais autores das mortes. Olha só, em 83% desses boletins, a abordagem que resultou em óbito foi justificada por alegações genéricas. Prática de crime, uma alegação genérica. A segunda motivação mais comum, em 8% dos casos, foi uma suposta atitude suspeita da vítima. O que seria uma atitude suspeita de alguém? Ainda em relação a esses casos, e aqui a anotação importante, olha aqui, pessoas negras de pele parda ou preta representaram 62% das vítimas registradas e as brancas eram só 25%. Entre as abordagens justificadas pela suposta prática de crime, 51% eram negras, mas nas motivadas por atitude suspeita, quer dizer, quando o policial mata alguém porque suspeitou da atitude do cara, aí, olha, eram 75% os negros, tá? Quer dizer, o policial escolheu a esmo na rua um cara que fala assim, atitude suspeita, e aí, pá, mete bala, o cara cai 75%, 3 em cada 4 negros, tá? E depois vai dizer que a ação da polícia não visa, né, não tem como foco o componente racial, pelo menos o fenótipo da vítima. Isso é uma evidência muito clara. Uma maior parte dessas ocorrências fatais, 63%, teve em média 4,2 tiros dados por policiais. Quer dizer, o cara vira uma peneira, né? Porque essa é a média, tá? Entre os casos com mais disparos, entre 4 e 69 disparos, os negros eram 23% das vítimas, enquanto os brancos somavam 9%. O estudo mostra ainda que 83% dos boletins indicam alguma assistência médica às vítimas. A literatura aponta que a alegação de socorro pode, em certos casos, servir como um mecanismo de alteração da cena do crime e de esvaziamento das possibilidades de investigação rigorosa, o que levanta a necessidade de uma atenção crítica a esse tipo de registro. Tá? Um outro destaque aqui do nosso site, né, essa é mais direta, esse aqui aponta diretamente para o nosso racismo estrutural. Pode botar na tela para mim, Alex, por favor? Quase 85% da população preta brasileira já sofreu algum tipo de experiência de discriminação racial, né? Matéria do Bruno de Freitas, da Agência Brasil, que nós reproduzimos aqui no ICL. De cada 100 pessoas pretas, 84 relatam já ter sofrido discriminação. A revelação faz parte de uma pesquisa apoiada pelo Ministério da Igualdade Racial, divulgada anteontem, que trouxe uma experiência de brasileiros com diversas formas de preconceito, que são os seguintes: olha, como é que as pessoas se sentem discriminadas? Sou tratado com menos gentileza do que outras pessoas. Sou tratado com menos respeito do que outras pessoas. Recebo um atendimento pior do que outras pessoas em restaurantes e lojas. Agem como se tivessem medo de mim. Sou ameaçado ou assediado. Sou seguido em lojas, né? E a gente está cansado de ver isso, né? Para essas situações, diz aqui a reportagem, as pessoas tinham que dizer se aconteceram frequentemente, sempre, raramente ou nunca, né? E o resultado? A análise diz o seguinte, olha,
49,5% dos pretos já se sentiram tratados com menos respeito. Está aqui na tela para vocês, eu vou botar bem grandão aqui para você poder ver o número comigo. Tratados com menos respeito. Os pretos são 49,5% que já se sentiram assim, os pardos 32,1% e os brancos só 9,7%. Quem recebe atendimento pior? Os pretos são 57% que acham que são discriminados no atendimento, os pardos são 28,6%, os brancos só 7,7%. E quem é seguido em loja? Os pretos que perceberam ter sido seguido em loja são 21,3% da população negra. Os pardos são 8,5% e os brancos empatam, tá bom? É isso aí, não é fácil ser negro num país de população majoritariamente negra, né? Vamos prosseguir aqui com o noticiário. Vamos falar agora da demissão do senhor Fábio Weingarten, né? Por que aconteceu a demissão do senhor Fábio Weingarten? Porque esse sujeito, que, como eu disse, é um notório perseguidor de jornalistas, enquanto foi estafeta lá do Bolsonaro, lá no Palácio do Planalto, era o secretário da comunicação, esse cara perseguia jornalistas e agora foi perseguido pela dona Michele. E aí vem a pergunta, perdeu para a Michele, vai empatar com quem, hein? O que foi que levou esse sujeito à demissão? Quem foi que pediu a cabeça do Fábio Weingarten e por que motivo? Deixa eu colocar na tela aí. Alex, o slide está aí? Tem um print aqui. Bota para mim, por favor. Vamos ver o que foi que olha aí, ó, a troca de fofocas entre Mauro Cid e Fábio Weingarten, né? O Weingarten posta aqui uma informação de uma empresa de análise política lá de Brasília, da Arco Advice. Arco alerta, PL cogita Michele Bolsonaro como candidata à presidência da República. E aí bota a notícia, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, declarou que a sigla cogita lançar Michele Bolsonaro, esposa do ex-presidente Bolsonaro, como candidata à presidência da República daqui a 4 anos. E aí abre aspas. A Michele se revelou no lançamento do Bolsonaro lá no Maracanã, foi uma surpresa para todo mundo. Aí, o que é que o Mauro Cid diz? Prefiro o Lula. Mauro Cid votando o Lula. Já pensou, rapaziada? Que história, hein? E aí o que diz o Fábio Weingarten? Ele diz o seguinte, ó, idem, ou seja, entre Michele, essa Michele deve ser muito chata, hein, gente? Fala sério. Para nem esses dois purgantes aí, do Fábio Weingarten e do Mauro Cid darem conta dela, a mulher deve ser uma mala total. Volta aqui na tela para mim, por favor. E não me chamem de machista por isso não, tá? Se fosse homem, a crítica era a mesma. Vamos lá. Aí o que o Fábio Weingarten disse? Que votaria no Lula também se a candidata do PL fosse a Michele. O PL vai pagar, reclamando aqui o Fábio Weingarten, 39 mil por mês para a Michele, porque ela carrega o bolsonarismo sem a rejeição do Bolsonaro. Abre aspas aqui. Em que mundo o Valdemar está vivendo? Pergunta o Fábio Weingarten, que ó, teve a sua cabeça degolada pela ex-primeira-dama. Perdeu, mané. Perdeu para a primeira-dama, né? E agora está aí amargando algumas horas. Não vai faltar emprego para ele, não. O pessoal do agro ama esse sujeito e ele hoje é um elemento importante, né, da criação, da formação do pensamento bolsonarista que se faz nos métodos dele, né? Fake news, ameaças, arruaças, perseguição de jornalistas, etc, etc, etc. Então, é isso. Seu Fábio Weingarten, espero que o senhor passe a refletir melhor. Toda vez que pensar em pedir a cabeça de alguém, lembre que alguém pediu a sua, né? Afinal de contas, a humildade é uma virtude que se aprende também pela dor. E por falar em dor, vamos falar sobre a dor de 10 pessoas que se tornaram réis ontem no julgamento feito pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal da admissibilidade das denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República. Foi um julgamento feito como os outros, num clima em que comportava até algum bom humor, advogados muitas vezes furiosos, tinham lá meu Deus do céu, o sujeito acho que estava advogando ali pelo prazer de exercer a sua militância como membro dessa extrema-direita lá diante do Alexandre de Moraes. Os caras, não vou nem falar o nome aqui porque não me interessa, esses advogados são muito chatos, depois vem com um processo aqui para cima de mim. Mas deve ter se sentido máximo lá um desses advogados aí que eu falei que é bolsonarista convicto, porque teve a chance de dizer na cara do Xandão aquilo que diz sobre ele nas redes sociais, só que não disse, né? Nos posts lá desse advogado, tá lá aquela coisa horrorosa, tudo quanto é adjetivo pro Xandão. Mas ontem lá na tribuna, ele, embora falastrão, enfim, não usou os argumentos que usa nas redes sociais para se reportar ao Alexandre de Moraes. Eu quero mostrar para vocês alguns vídeos aqui, desde a abertura do julgamento, para que você que não teve tempo de assistir a tudo ontem, ter uma visão geral do que aconteceu. A primeira coisa foi, na abertura,
a subprocuradora Cláudia Sampaio apresentando aqui um resumo das acusações, explicando por que a PGR pediu para que essas pessoas sejam submetidas a uma ação penal. Roda para nós, Alex, por favor. Nas sessões antecedentes, essa Suprema Corte analisou as denúncias apresentadas contra os núcleos 1, 2 e 4 da organização. Hoje está em julgamento, como vimos, o núcleo 3. Com o julgamento de hoje, vai ser possível ter-se uma visão completa do conjunto de fatos atribuídos ao grupo criminoso. Esse núcleo é composto de 12 agentes, sendo 11 deles militares e um agente de Polícia Federal. Coube a esse núcleo a execução das ações coercitivas. A visão do conjunto dos fatos envolvendo os 4 núcleos é relevante porque comprova a veracidade do que foi afirmado na denúncia, de que a organização criminosa foi constituída com o objetivo de manter no poder o então presidente Jair Bolsonaro e que tudo foi feito desde o início para o alcance desse objetivo. Especificamente com relação ao núcleo 3, a denúncia descreveu, tendo por base os elementos escolhidos na investigação, que seus integrantes, militares em sua quase totalidade, apoiaram e agiram efetivamente para tornar possível o golpe de Estado. Os acusados apresentaram suas defesas e, como acabou de se referir o ministro Alexandre de Moraes em seu relatório, as preliminares suscitadas e quase sua totalidade já foram examinadas por essa egrégia turma, não havendo mais o que dizer sobre esses assuntos. O que é relevante nesse momento é que a denúncia descreveu minuciosamente fatos que tipificam infração penal, identificou os acusados, classificou os crimes, permitindo, portanto, o exercício de direito de defesa. A denúncia atendeu às exigências do artigo 41 e não incorreu nos vícios do artigo 395 do CPP. Está embasada em consistente acervo probatório, documentos, provas técnicas, depoimentos e não havendo razão para que, com relação a esta denúncia do grupo 3, tenha um destino diferente, que esta denúncia tenha um destino diferente da que foi dada à denúncia dos outros núcleos. Todos os elementos necessários à validade da acusação estão presentes, o que justifica o seu recebimento e é o que pede o Ministério Público à Procuradoria-Geral da República. Pois é, parecia que ia ser igual, mas não foi, foi diferente, né? Porque pela primeira vez ontem, 2 dos denunciados foram liberados pelo ministro Alexandre de Moraes na apresentação do seu relatório e esse voto foi compartilhado também pelos outros ministros que estavam lá na turma, a gente já vai falar deles, tá bom? Agora, o ministro Alexandre de Moraes, quando tudo parecia que ia dar no mesmo, o ministro Alexandre de Moraes fez o que devia e convalidou ali as acusações, nem todas, né, da Procuradoria-Geral da República, mas apresentou a sua convicção logo na abertura de que os argumentos eram plausíveis e que havia justa causa para promover a ação penal. Vamos ver o segundo trecho. A Procuradoria-Geral da República aponta, como eu disse em resumo, aqui a responsabilidade pelos atos lesivos à ordem democrática que recai sobre uma organização criminosa liderada por Jair Messias Bolsonaro, baseado em projeto autoritário de poder, enraizada na própria estrutura do Estado e com forte influência de setores militares. Todos foram devidamente notificados para oferecimento da defesa preliminar. Apresento a Vossas Excelências um resumo das principais teses apresentadas pelas defesas. Várias, eu diria quase todas, são teses que nós já analisamos no núcleo 1, no núcleo 2 e no núcleo 4. Impedimento, suspeição e ausência de imparcialidade do ministro relator, do ministro Zanin, do ministro Flávio Dino, do ministro... E aqui só uma novidade também do ministro Luiz Roberto Barroso, do ministro Dias Toffoli e do ministro Edson Fachin. Quase não sobrou nenhum ministro para julgar o caso. Competência do Supremo Tribunal Federal, incompetência do Supremo, incompetência da primeira turma, nulidade do acordo, várias nulidades, nulidade do acordo de colaboração premiada, firmado entre Polícia Federal e Mauro César Barbosa Cid. A partir daí, cada uma das defesas, no mérito, apresenta a inépcia da inicial e ausência de justa causa. Pois é. Vou fazer uma piada aqui para você, tá? Mas os ministros do Supremo não gostaram das preliminares propostas pelos advogados. E aí rejeitaram tudo em bloco, né? Ontem aconteceu uma única inovação, que foi a argumentação de um dos advogados de que o cliente dele, um general preparado para a guerra, forças especiais e tudo mais,
foi submetido a um estado de coerção psicológica, né? Como se tivesse enfrentado ali uma sessão de tortura, que foi até objeto, né, de galhofa lá entre os ministros, porque como é que pode um homem desse, né, preparado para enfrentar a guerra, as dores da guerra, a tortura e tudo mais, se sentir ameaçado psicologicamente por quem quer que seja um promotor de justiça, um juiz, né, instruindo o processo, acompanhado do seu advogado, se sentiu pressionado. E, obviamente, que essa argumentação foi para o lixo junto com as outras. Portanto, os advogados que atuaram ontem fizeram preliminares das quais os juízes não propuseram, preliminares das quais os ministros do Supremo não gostaram. Mas havia um jogo de sedução ali, sabe? Havia sim. E sabe como é que é? Porque advogado, né, ele muitas vezes ganha o jogo pela simpatia, muito pela teia de relações, às vezes pelo vínculo de ascendência genética, né? Filhos de advogados, por exemplo, de advogadões, tem muitas chances nas cortes superiores lá em Brasília, nem se sabe por quê, eu não vou entrar. Mas tem outros que vão para o campo do galanteio mesmo. Quer ver só um dos que o Guga Noblar entrevistou ontem? Olha só como é que é esse jogo de sedução. Aí vem a pergunta depois que você vai se fazer, mas será que isso funciona? Roda para nós, Alex, por favor. A grande questão não é que Hélio Ferreira Lima foi atrás de uma justificativa para descredibilizar o processo eleitoral. O próprio Ministério da Defesa, como o senhor sabe, ele instaurou uma investigação sobre uma possível fraude das urnas. Pedido do Bolsonaro com um ministro que também está sendo investigado e virou réu, inclusive. E exatamente esse é o ponto em que derivou a análise prospectiva do apelo Neto. Partiu de um grupo que está todo agora virando réu, né? Quem deu a ordem foi o ministro Paulo Sérgio da Defesa, que agora é réu, inclusive. E só me resta dizer, o fim será muito melhor do que o começo, a justiça vai ser feita. Vem cá, belíssima, sua esposa, acho que o senhor é casado, eu vi o anel aí, não vai graças ficar a Deus, graças a Deus. O senhor falou assim, Camilo, belíssima, Camilo. Ela merece, ela é honrada, ela é honrada. Não teve ciúmes, não vai ter ciúmes, não vai dormir no sofá, não. Eu sou bem casado e minha esposa sabe disso. Obrigado. Cuidado, hein? Tá vendo só? Foi simpático, né? Foi simpático esse advogado aí com a ministra Carmen Lúcia, que realmente é excelente, excelente ministra. Mas nem todo mundo recebeu elogios, né? O Alexandre de Moraes, por exemplo, colecionou ontem alguns adjetivos curiosíssimos, né? Vou mostrar para vocês. O primeiro não tem problema, mas como dizia o Boechat, tire as crianças da sala porque vem palavrão aí, tá? Se não quiser que seu filho ouça, pede para ele sair da sala. Boa. Alex, põe para nós aí. Primeiro adjetivo, cabeça de ovo. O segundo, não vou nem falar, mas não é agora. Vai lá, põe aí para nós, por favor, Alex. Quem tem coragem, que tinha que enfrentar, que ficavam em muitas discussões filosóficas, geopolíticas profundas, tal, e tinha que ter coragem para deter uma fraude eleitoral clara. E ainda, se a gente não tem... Márcio Nunes Rezende Júnior. Se a gente não tem coragem de enfrentar o cabeça de ovo e uma fraude eleitoral, vamos enfrentar quem? Ou seja, além disso, eles também conseguiram fazer vários apelidos para esse ministro relator, né? Eu quero dizer, Vossa Excelência, que o anterior é mais simpático. Centro de gravidade. É mais simpático. Agradeço, ministro Flávio. Essa dobradinha, Flávio Dino e Alexandre de Moraes, é divertida. Eles têm super bom humor aqui, né? Ridendo castigas timores, diz o Brocardo latino. Rindo se mudam os costumes. Mas vamos lá. Vocês viram aí, cabeça de ovo, mas teve coisa pior, tá? Agora que eu falei, tem criança por aí, tira, porque, né? Esperta aí com o bip aí, viu, Alex? Roda aí pra gente, por favor. Mas na mensagem, eles dizem, na conversa entre Ronald e Cavalieri, eles estão dizendo, aqui está lá a mensagem, não fizerem nada, tal, versão que vai sem querer parar na mão de alguém, um monte de gente falou comigo, bicho, o negócio é esse, daí o maior risco, e aí se referindo não sei a quem, o maior risco é o cabeça de piroca jogar quem assinou no inquérito das fake news, ou seja, sabiam que estavam fazendo coisa ilegal, sabiam que estavam executando um ato criminoso. Isso aqui é ato de execução, não é cogitácio, não são atos preparatórios, aqui é ato de execução, um ato executório de crime. Tanto sabiam que ficaram com medo de assinar. Você ouviu aí, Alex, o palavrão, mas não teve o bip, passou, Sim. batido.
Oh, meu Deus do céu, desculpa, viu, gente? A gente não queria mostrar isso para vocês, não, mas como faz parte dos autos de um processo importante como esse, acabamos mostrando. Você viu aí cabeça de pipoca, foi isso que ele falou, não foi, Alex? Sim, cabeça de pipoca. Os tais popcorn sealers do Bolsonaro. Mas vamos lá, continuar aqui. A gente tem que dar risada, né, gente? A gente tem que ter um pouco de bom humor, porque, afinal de contas, esse país aqui é um país que produz cada cena. Vocês viram, o glossário jurídico brasileiro foi tão ampliado nesse julgamento, nem sei onde isso vai parar, porque certas palavras que passavam longe das cortes, né, agora estão lá entronizadas digamos assim, na oratória do direito brasileiro, lá na Suprema Corte, tá bom? Olha, ontem os advogados fizeram um grande esforço em 2 momentos da sua sustentação oral, né? Primeiro de tudo, eles tentaram dizer que aquela carta que foi escrita por coronéis para tentar influenciar os generais a aderir ao golpe, aquilo não foi nada. Que imagina se oficiais de patente inferior vão influenciar oficiais de patente superior. Eles esqueceram do movimento tenentista, por exemplo, entendeu? Esqueceram, por exemplo, que o golpe de 64, como lembrou muito bem a ministra Carmen Lúcia, não começou no centro de poder, no Rio de Janeiro, nem em Brasília, nem em lugar nenhum. Começou em Juiz de Fora. Foi de lá que partiram as tropas que pressionaram para criar a condição militar que deu no golpe de 64, né? Mas o ministro Alexandre de Moraes mostrou que essa história de que oficial de patente inferior não intimida oficial de patente superior, isso é bobagem, né, da tentativa de criar uma narrativa que não condiz com a realidade nem com a história do Brasil. Alex. Para isso, vamos fazer uma reunião em Brasília. Bora! Ou seja, também foi dito na tribuna que seria um absurdo, crime impossível, que os inferiores hierárquicos pudessem pressionar os superiores hierárquicos. Se assim fosse, não existiria o chamado crime de motim no Código Penal militar, e a história não demonstraria quantas e quantas vezes aqueles de menor patente se insurgiram quando, não atendidos de maior patente, escolheram outros líderes. Ou também devemos lembrar que não foi o comandante do Exército que liderou o golpe militar de 64, foi o comandante lá do Sul, ou seja, ele não era o comandante do Exército. Bom, outro ponto fulcral, né, das análises, das sustentações orais de vários dos advogados de ontem, em defesa dos seus clientes golpistas, tentava desqualificar uma reunião com vescote militar que aconteceu no dia 28 de novembro, né, que os advogados trataram todo, parece que tinham combinado isso, tá? Não sei se combinaram ou não, mas estava lá, o argumento era o mesmo. O encontro dos coronéis foi uma conversa de boteco, não teve nada, era uma reunião, uma festa de fim de ano, foi dia 28 de novembro, o ano estava acabando já, não era nem mês de dezembro ainda, né? Por quê? Nessa reunião, dia 28 de novembro de 2022, você vai ver aqui na tela, põe para nós aqui na tela, matéria do Hora Jurídica, né? Um ótimo site jurídico, HJuros, você precisa conhecer. Essa reunião de 28 de novembro foi apresentada como conversa de bar, coisa de boteco, né? Moraes dedicou diversos trechos, diz aqui a reportagem, à reunião do dia 28 de novembro, realizada na casa do general Braga Neto. Lá, afirmou, tratou-se de conversa para discutir estratégias para atentar contra a democracia. Jamais de mera confraternização, como os advogados tentaram fazer. Então, o pessoal foi tomar uma lá na casa do Braga Neto, né? E, coincidentemente, começaram a falar umas bobagens de golpe lá, mas não era para acontecer daquela forma, foi o que tentaram nos dizer ontem. E aí o ministro lembrou para os participantes, né, que houve uma grande preocupação com o vazamento da trama golpista, que houve trocas de mensagens alertando para o risco das assinaturas que eram rastreadas no inquérito das fake news, né? E o Xandão foi porreta com relação ao afastamento desse argumento. Não entrou, não engoliu a história. Alex? Alex? Hino. Não temos São SBT? Oficiais das Forças Armadas, presidente Zanin. Oficiais das Forças Armadas brasileiras, desrespeitando a hierarquia, desrespeitando a disciplina. Não bastasse desrespeitar a democracia, não bastasse desrespeitar o Estado de Direito, desrespeitando a hierarquia e a disciplina, para vazar uma carta golpista para pressionar o comandante do Exército, a partir de uma reunião que foi feita, ou seja, nada de cerveja entre
amigos, talvez veneno entre golpistas para atacar a Constituição. Alex, eu vou te pedir para agora, nós vamos deixar esses outros VTs aí até a defesa do advogado Newton Diniz, a partir daí continua valendo, tá? Então vamos lá, olha, 2 dos advogados se deram bem ontem, deve ter tido uma grande comemoração, mereceram, porque eles foram precisos na exploração dos argumentos em favor dos clientes deles. Eu vou mostrar aqui agora um trechinho de cada um para que você possa ver. Que, afinal de contas, essas 2 exclusões acabaram destruindo um pouco daquele caráter que se dizia que era de vindita judicial, vingança jurídica, essa coisa toda, que todo mundo que senta ali diante do ministro Alexandre de Moraes está previamente condenado. Não. Ontem, 2 militares, saíram fora. Por quê? Porque o ministro considerou, e os demais ministros o acompanharam nisso, que os argumentos apresentados pela Procuradoria-Geral da República contra eles não eram suficientes para sustentar a acusação criminal, né? Um deles é o advogado do general Newton Diniz. Exatamente, do Newton Diniz. Bota para nós aí, por favor, Alex. Eu esperava, com todas as vênias, eu esperava que a denúncia dissesse, eminente ministro Flávio Dino, quais foram as ações táticas. Eu poderia até estar discutindo na tribuna, que esta ação tática descrita na peça vestibular não teve a participação do acusado, que aquela ação tática também não teve. Mas quais foram as ações táticas? Porque eu não posso me convencer com todas as vênias de que a essa altura, depois de tudo que já foi dito e provado nos autos de maneira documental, depois de tudo isso, nós ainda acreditemos que a tal reunião do dia 28, que teve a presença circunstancial e acidental do general Newton, que chegou de Maceió na véspera do dia 27, isso tudo está provado. Essa reunião, com todas as vênias, desidratou-se ao longo do processo. Essa reunião só pode ser mesmo tratada, como disse o delator, como uma conversa de bar. Nem é preciso dizer que o general Newton não apoiou, não assinou, e esta é a única conduta a ele atribuída. E aqui, eminente relator, por absoluta lealdade ao tribunal, é preciso dizer que eu não desconsidero a hipótese de que alguém possa ter pensado que Newton fosse um alvo fácil ou um alvo viável para chegar ao convencimento do general Freire Gomes, que era o comandante do Exército e que era radicalmente contra tudo isso que estava acontecendo. Outro advogado que se deu bem ontem, né, caso raro lá nessa fase inicial do processo, foi o advogado do coronel Cleverson Ney. Coronel Cleverson Ney, ministros, foi lançado na petição 1200 por ter participado de uma reunião, de um encontro, no dia 28/11, na residência de um dos co-imputados. E eu gostaria, desde o início, excelências, que essa casa me autorizasse a tratar esse encontro como encontro e não como reunião. O coronel Cleverson Ney ratificou o fato de que, naquele dia 28, teria sido convidado a participar de um encontro entre amigos sem que se fosse advertido previamente que se trataria de uma reunião de cunho político ou estratégico, ou que ali seria traçado um plano para a deposição de um governo democraticamente eleito. O tenente Correia encaminhou para Mauro Cid o contato do coronel Cleverson Magalhães para marcar a reunião com o comandante e aí a Procuradoria-Geral da República faz uma nota de rodapé 166, dizendo o seguinte, esclarecendo que importante frisar que o coronel Cleverson Ney Magalhães estava ciente das ações que estavam sendo realizadas para concretizar a ruptura institucional almejada pela organização criminosa. Essa afirmação não se baseia em absolutamente nenhum dado objetivo. Parabéns para esses 2 advogados aí que conseguiram livrar os seus clientes da refrega, né? Enfim, fizeram um ótimo trabalho. O ministro Alexandre de Moraes aceitou a argumentação e os excluiu
da denúncia, né? Portanto, ontem, como eu disse, deve ter sido uma noite de muita festa para eles, porque a punição muito severa, né? Imagina gastos com advogados, quanto é que isso não custaria, né? E vamos ver então o momento em que o ministro Alexandre de Moraes exclui os dois, né, do rol de réus na ação que vai julgar a coordenação da trama golpista. Em relação a Cleverson e Newton, me parece não estarem presentes a tipicidade, que é a adequação de uma conduta fática a um tipo penal, e a viabilidade, existência de fundados indícios de autoria. Mesmo sendo esse, como já destacado por todos os ministros da turma, mesmo sendo esse momento um momento de cognição sumária, o recebimento da denúncia exige indícios suficientes e razoáveis a demonstrar que as condutas dos acusados se amoldaram às elementares do tipo penal. Ou seja, a tipicidade, a adequação da conduta fática, o que a denúncia descreve, o que fez o denunciado, a sua conduta fática tem que se adequar às elementares do tipo penal, para que haja, pelo menos num primeiro momento, haja aqui fortes indícios, fortes e razoáveis indícios de autoria daquele tipo penal. Pois é. Gente, é impressionante, mas entre as mensagens selecionadas ontem, né, havia uma muito interessante em que um militar chamado Cavalieri dizia que esperava ser lembrado pelo Bolsonaro depois do golpe, né, porque estavam indo para o sacrifício em nome dele, então esperava ser recompensado depois. Felizmente, não houve o golpe e aí a gente sabe do que aconteceu. O Bolsonaro não vai lembrar de ninguém, não lembraria, porque não é do feitio de Bolsonaro se lembrar de companheiro de jornada, principalmente aqueles que vão caindo por esse caminho, né? Mas olha, o último trechinho que eu quero mostrar para vocês é outra curiosidade. Ontem, um dos réus em pior situação era o Vladimir, que era aquele policial federal que foi o responsável pelo rastreamento e que era um grande entusiasta, que disse que ia derrubar a gente, matar a gente pra caramba, que ia rolar muito sangue na consecução do golpe. E aí, obviamente que o advogado dele não teve sucesso, mas veja só como é que funciona o mundo jurídico, né? Apesar da gravidade dessas aleivosias que a gente viu aí sendo juntadas, né, a partir de pérolas plantadas pelo próprio Vladimir, esse policial federal golpista, o advogado falou, isso não importa, porque diz um provérbio jurídico que o que não está nos autos não está no mundo. E aí, o que está no mundo também não vai influenciar o que está nos autos. Quer ver só? O seu cliente, o Vladimir, ele seria um dos mais radicalizados. Teria a mensagem dele dizendo que ia empurrar meio mundo, que ia matar meio mundo se fosse preciso para manter Bolsonaro no poder. Com uma mensagem com esse teor, ainda é possível dizer que ele não participou do golpe? Vale salientar que essa mensagem acostada aos autos no dia 14, ela não consta da atual denúncia que está sendo julgado o recebimento hoje. Mas ela aconteceu? Não consta nos autos. Se não consta nos autos, não está no mundo jurídico. Não está no mundo jurídico, mas está no mundo real, né? Aconteceu. Não tá eu defendo o que está nos autos, não defendo o que está no real. O que está nos autos. Se não está nos autos, eu não posso me manifestar a esse respeito. Doutor. Obrigado. Mas não colou, né? E o Vladimir tinha tantas outras coisas nos autos que se ferrou, tá lá no banco dos réus também, né? Pessoal, tá acabando, recadão para vocês, olha, não se esqueçam, dia 29 tem uma aula aqui, tem uma apresentação de um documentário muito importante, aqui, Alex, olha, Império Malafaia, você já sabe, faz alguns dias que a gente está chamando, mas chamando agora para valer mesmo, para que você não se esqueça de que você precisa fazer a sua inscrição aqui no despertacl.com.br, é rapidinho, despertacl.com.br, você vai lá e garante o seu ingresso para a exibição, para essa plateia seletíssima das pessoas que formam a nossa comunidade. É de graça para todo mundo, não precisa ser sócio do ICL, é só ir lá, despertacl.com.br, bota lá o seu e-mail e você ganha o convite para assistir conosco em primeiríssima mão, Império Malafaia, documentário da Juliana e do Igor Melo, que está imperdível, tá bom? Uma ótima quarta-feira para você. Eu encontro com você aqui outra vez amanhã, às 7 horas da manhã, para a gente passar o que aconteceu no planeta nas próximas 24 horas. Obrigado pela audiência, até amanhã. A verdade, polêmica e bombástica sobre Silas Malafaia. Dia 29 de maio, o ICL traz para vocês o documentário mais bombástico que já produziu. Uma denúncia histórica, o Império Malafaia.
A verdade sobre o patrimônio de um dos pastores mais poderosos do Brasil. A gente se vê lá.